Fala galera, bom dia. Aqui quem fala é o professor JP e hoje a gente vai corrigir alguns exercícios do livro didático, volume 2 do 7º ano, relacionados a múltiplos e divisores. O exercício é a página 6, número 6, 7 e 8 e a página 7, número 10. Vamos lá. Começando pelo exercício número 6. A sequência numérica a seguir tem relação com os múltiplos de um número primo menor do que 10. Descubra o número e escreva a relação que foi utilizada para formar a sequência. Vamos lá, a primeira coisa que ele fala que a relação são os múltiplos de um número primo, né? Para a gente verificar qual que é esse múltiplo, é simples, basta a gente ver de quantos em quantos números estão crescendo. 304 para 311, acrescentou 7. 311 até 318, acrescentou 7 também. 318 e 325, acrescentou 7. Então, essa sequência de números são múltiplos de 7. Só que vamos verificar se é múltiplo de 7 mesmo? Vamos fazer aqui a conta. 304 dividido por 7. Vamos lá, vamos fazer essas duas contas aqui. 304 dividido por 7 e 311 dividido por 7. 330 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 é 28, o resto 2. 24 por 7 dá 3, 3 vezes 7 é 21, o resto 3. Repara que o 304 em si não é múltiplo de 7. Ele é um número, 43 vezes 7 mais 3 vai dar 304, beleza? Dividindo agora 311 por 7. Mesma coisa, 31 vai dar 4, sobra 3, 31. 31 dividido por 7 é a mesma coisa, 4 e sobra 3. Repare então que 304 e 311 não são múltiplos de 7. Qual que é a relação então que a gente tem? A gente sabe que o 301 é múltiplo de 7. E acrescentou ele 3 unidades. Então, a relação que a gente tem é a seguinte, são os múltiplos de 7 maiores que 300, ou 301 no caso, adicionado 3. Olha, reparem, 301, que é múltiplo de 7, mais 3, igual a 304. Qual que vai ser o próximo múltiplo de 7? 308, que eu vou colocar aqui, múltiplo de 7, mais 3, que é igual ao próximo termo, que é o 311. 315, que é múltiplo de 7, mais 3, que é igual a 318. E por aí vai. Essa é a relação que formou aqui, beleza? Vamos lá. Exercício 7. O piso retangular de uma garagem, pavimentado com lajotas quadradas, está bastante gasto. Por isso, os donos da casa resolveram recobri-lo com cimento. Uma parte já está feita. No desenho a seguir, é possível ver que a primeira linha de lajotas está totalmente descoberta. Essa linha daqui, O total de lajotas é um múltiplo de 3 e também de 5. Letra A. Com essas informações, o que você pode dizer a respeito do total de linhas de lajotas que há na garagem? Vamos lá. O que a gente pode afirmar aqui? Reparem que ele falou que o total de lajotas, ou seja, o total de tudo, é um múltiplo de 3 e 5. Quando o número é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, o que a gente pode afirmar? Que ele é múltiplo de 15, porque 3 vezes 5 dá 15, certo? E a outra informação que a gente tem é a respeito disso aqui. A primeira linha, fazendo uma conta rápida aqui, como está toda descoberta, a gente consegue contar que tem 19 lajotas. Então, o que a gente sabe em relação ao total de lajotas? Que o resultado total é um múltiplo de 19 e de 15. Por que 19 de 15? Porque a gente sabe que a primeira linha é 19 e o número total é múltiplo de 3 e 5. Beleza? Só que agora em relação às linhas, a gente sabe, podemos afirmar, temos a certeza que o número de linhas tem que ser múltiplo de 15. Por quê? Porque 19 é um número primo. Então, se eu vou achar o total é múltiplo de 19 e de 15, então o de linhas tem que ser múltiplo de 15. Ou 15, 30, 45 e por aí vai. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que o total de linhas é múltiplo
dê 15. Letra B. Com base no que você sabe sobre esse piso, quais dessas expressões podem representar o total de lajotas? Agora voltou para o total. 3 vezes 5 vezes 19 vezes 2. Pode ser uma resposta? O que a gente tem que verificar? Se essa multiplicação vai dar um número múltiplo de 19 e de 15 ao mesmo tempo. Tenho 3 aqui, tenho 5 e tenho 19. Se eu tenho essa parte aqui, eu posso afirmar que pode ser a resposta certa. Então, vou pintar de vermelho para ficar bonitinho. Letra B. 19 vezes 15. Mesma coisa. É 19 vezes o 15. Então, também pode ser a resposta correta. Reparem essa aqui. 15 vezes 15 mais 19. Essa não pode. Por quê? Porque esse resultado aqui não tem como eu garantir que ele é um múltiplo de 19 ou de 15. Porque eu tenho uma adição aqui. Se eu multiplicar aqui e somar com 19, não vai dar, acho que se eu não me engano, nem múltiplo de 19, nem múltiplo de 15. Beleza? E 19 vezes 18, a mesma coisa. 18 não é múltiplo de 3, mas não é múltiplo de 5. Ou seja, isso daqui não é múltiplo de 15. Beleza? Então, a resposta certa é só a primeira e a segunda, letra A e B. Letra C. Se você soubesse que o número de linhas iguais à primeira é um número maior do que 18 e menor do que 40, você conseguiria calcular o número total de lajotas do piso? Então, vamos lá, vamos passar a informação que ele nos deu. Ele me falou o seguinte, que o total de números, de linhas, é maior que 18 e menor que 40. O que a gente sabe a respeito do número total de linhas? Que tem que ser múltiplo de 15. Então, vamos escrever aqui quais são os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60 e por aí vai. Desses números que eu coloquei aqui, não precisa colocar mais, porque 60 já é maior que 40. Desses números que a gente colocou aqui, qual o número que é maior que 18 e menor que 40? É o 30. Então, desses valores que ele deu, se a gente confirma isso aqui, que o número de linhas é maior que 18 e menor do que 40, o número de linhas só pode ser 30. Multiplicando agora, então, que é o número de linhas, que é 30, pelo número de colunas, que é 19, esse resultado vai dar 570 lajotas. Beleza? Questão 8, uma questão das Olimpíada Brasileira de Matemática. O múltiplo irado de um número natural é o menor múltiplo do número formado apenas pelos algarismos 0 e 1. Por exemplo, o múltiplo irado de 2, bem como de 5, é 10. Já o múltiplo irado de 3 é o 111. E o de 110 é ele mesmo. Letra A. Qual é o múltiplo irado de 20? Para a gente saber qual que é o múltiplo irado de um número, é o que ele falou. A gente tem que verificar o menor múltiplo que só possui os números 1, os algarismos, né? 1 e 0. Exemplo, 10, 11, 100, 101, 111, 1110, 1000 e por aí vai. Beleza? Então, vamos lá. A gente fazendo os múltiplos de 20, a gente consegue verificar quais são os múltiplos de 20. 0, 20, 40, 60, 100. Então, o primeiro múltiplo, o múltiplo irado de 20, vai ser o 100. Letra B. Qual é o múltiplo irado de 9? Para a gente saber o múltiplo irado de 9, o que a gente tem que fazer? Lembrar qual que é o critério de divisibilidade por 9. Como que o número é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos vai dar 9. Por exemplo, se a gente coloca aqui o número 51, ele é múltiplo de 9? Como que a gente sabe? Fazendo o seguinte, 5 mais 1 igual a 6. Se o resultado aqui for 9, quer dizer que o número é múltiplo de 9. Por exemplo, 54. O resultado, 54, é 5 mais 4. Como o resultado deu 9, 54 é múltiplo de 9. Então, o que a gente tem que fazer aqui para determinar qual que é o menor múltiplo que só tem 1? A soma dos números 1, né? Ou seja, o múltiplo irado de 9 é 111 milhões, 111 mil, 111.
Agora, qual que é o múltiplo irado de 45? A gente vai ter que trabalhar com a mesma ideia do 9. 45 é múltiplo de 9 e de 5. Ou seja, o múltiplo irado de 45, ele tem que ser múltiplo de 9 e de 5. Para ser múltiplo de 9, a gente já viu que tem que ser esse número aí. Ó. E agora, para ser múltiplo de 5, tem que terminar com 0. 0 ou 5, né? Como não pode ter 5, vai ter que ser o 0. É 1 bilhão, 111 milhões, 111 mil, 110. Na letra D é um pouco diferente, tem que pensar um pouquinho mais. Ó. Deixa eu até pegar um espaço maior para ela. Ó, qual é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1111? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para achar os múltiplos irados que o resultado vai dar 1111 é fatorar o número. Ó. Vou dividir por 2, vai dar 555. Dividir por 2 não tem como mais, vamos por 3. Por 3 vai dar 185. Por 3 não tem como mais, por 5 agora vai dar 37. Por 37, que é o número primo, que vai dar 1. Então, o produto de 2, 3, 5 e 37 é 1110. A gente viu que o 1110 é múltiplo desses números aí, ó, 2, 3, 5 e 37. Vamos verificar, ó, vou colocar aqui, ó, múltiplo irado de 2, a gente viu que é o 10. Múltiplo irado de 3, a gente já viu ali em cima também que é o 111. Vou colocar do lado para ficar melhor. O múltiplo irado de 5, a gente viu que também vale 10. O múltiplo irado, qual que seria o próximo número? 37, né? Só que não pode ser não precisa ser o 37, porque a gente consegue fazer aqui, ó. 2 vezes 3 dá quanto? 2 vezes 3 dá 6, né? Então, múltiplo irado de 6, a gente consegue saber. O que a gente tem que saber? Tem que ser um múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Ó, vamos testar os primeiros. Ó. 10 não é, porque não é múltiplo de 3. 11 também não é, porque 11 é primo. 100 não é, porque não é múltiplo de 3. 101 também não é. 110 é múltiplo de 3, só que não é múltiplo de 2. Então, qual que é o múltiplo irado de 6? 1110. Ou seja, qual é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1110? A resposta... Opa, coloquei errado aqui. Resposta final, o número 6. Porque o 6 é o menor número natural cujo múltiplo irado é 1110. Beleza? Questão 10. Essa questão 10 ela é mais complicadinha. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Prestarem atenção. Caso tenha dúvida, volta no vídeo e assiste de novo, porque ela é um pouco chatinha de entender. Tá bom? Vamos lá. Na seção de frutas de um supermercado, há caixas com maracujás, sendo algumas provenientes de Minas e outras da Bahia. Os maracujás estão distribuídos da seguinte forma. Uma caixa tem apenas um maracujá, outra tem 3 maracujás, uma terceira tem 6, a outra contém 10. Uma quinta caixa contém 15 e a última contém 21 maracujás. Letra A. É possível que as quantidades de maracujás provenientes dos dois estados sejam iguais? Justifique essa afirmativa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar para saber se isso é possível é verificar se a soma de todas os maracujás dá um número par. Porque se for ímpar, não adianta nada. Porque quando o número é ímpar, a gente não consegue dividir em 2 grupos. Então, vamos lá. A primeira coisa que tem que fazer é verificar se o número é par. 1 mais 3, mais 6, mais 10, mais 15, mais 21. Se eu somo isso tudo aí, o resultado dá 56. Primeira coisa, a gente viu que é par. Como a gente vai dividir isso em 2 grupos, ó, vou colocar aqui, ó, 56 dividido em 2 grupos. 28. Ou seja, eu tenho que formar grupos com essas caixas de maracujá de forma que eu consiga ter 2 grupos que em cada um terá 28 maracujás. Olhando aqui, ó, eu tenho 1, 3, 6, 10, 15, 21. Como que eu posso formar um grupo com 28 maracujás? Ó? 1 mais 6 mais 21. Se eu somo isso aqui, ó, 1 mais 6, 7, 7 mais 21,
28 maracujás. E a segunda? Por exemplo, 21, esses grupos de maracujás são, por exemplo, de Minas. E o outro grupo que é da Bahia vai ser 3 mais 10 mais 15. Também dá um grupo de 28 maracujás. Ó, 28 mais 28 igual a 56. Essa é a única combinação possível. Beleza? Vamos lá. Letra B. Eu deixei esse enunciado aqui em cima para facilitar, para a gente entender. Vai ter algumas coisas que a gente vai precisar decorar. Se uma caixa de maracujás for vendida, as caixas restantes terão uma quantidade de maracujás que permite formar dois grupos com quantidades iguais, de modo que não seja possível manter todas as caixas fechadas. Qual caixa deve ser vendida? Então, vamos lá. O que ele quer saber aqui? Ó? Ele quer vender uma caixa de maracujá que permita que eu consiga formar dois grupos, dividir as caixas novamente em dois grupos. Só que para dividir essas caixas em dois grupos, eu não posso manter todas as caixas fechadas. Eu tenho que abrir uma dessas caixas. Entendeu? É isso que ele quer nesse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. Se ele quer vender uma caixa de maracujá e depois dividir e formar dois grupos novamente, como o resultado total de maracujás é par, eu tenho que vender uma caixa que seja par também. Então, ó, eu tenho duas opções. Ó. Quais são os números pares aqui? Ó? Eu posso vender a de 6 maracujás ou a de 10 maracujás. Vamos na primeira opção. Ó. Vende a caixa de 6 maracujás. Se eu vendo a caixa de 6 maracujás, ó, vai sobrar 1, mais 3, mais 10, mais 15, mais 21. Sobrou aqui, ó, 52 maracujás. 52 não, desculpa. 50 maracujás. Eu consigo formar aqui dois grupos sem mexer, sem abrir as caixas. Dois grupos com 20 maracujás, porque 20 não, desculpa, por 25 maracujás. Por que 25? Porque 50 dividido por 2 vai dar 25. Eu consigo? Sim, consigo. Por exemplo, se eu pego aqui a caixa, ó, de 10 mais a de 15, e um outro grupo vai ser 1 mais 3 mais 21. Isso aqui, ó, vai dar dois grupos com 25 e o total vai dar 50. Dessa forma, eu não precisaria abrir a caixa. Então, essa é a resposta que ele quer? Não, ele quer achar a solução que eu tenha que abrir as caixas, que eu não posso deixar as caixas fechadas. Que a gente vem para a segunda opção. Qual que é a segunda opção? A gente vende a caixa de 10 maracujás. Como que vai ficar isso? Qual a caixa que vai sobrar? Vai sobrar de 1, de 3, de 6, de 15 e 21. Vão sobrar 46 maracujás. Existe alguma forma? Ó, se é 46 maracujás, eu tenho que formar grupos de 23 maracujás. Existe alguma forma que eu consiga montar dois grupos de 23 ali, sem abrir alguma caixa? Ó, se eu juntar, por exemplo, 21 mais 1 dá 22, já não consigo. 21 mais 3 já passou, dá 24. Então, a resposta certa é essa aqui, ó. 46 dividido por 2 é igual a 23. E nesse caso, é necessário abrir pelo menos uma das caixas. Letra B é essa. Vamos lá, letra C. Quais duas caixas de maracujás podem ser vendidas de modo que a quantidade de maracujás restantes permita formar dois grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 7? Letra A. Há mais de uma resposta? Então vamos lá. O número total de maracujás é 56. 56 é múltiplo de 7. Ó. Vou colocar aqui. Ó. É múltiplo de 7. Por que isso é importante? Porque para a gente determinar que vai vender duas caixas de maracujá e o resultado ser um número que sobrar de maracujás ser um número múltiplo de 7, que eu consiga dividir em grupos para formar grupos de 7,
a gente tem que subtrair de 56 um número que é múltiplo de 7. Então, a gente tem algumas opções. Ó. Primeira opção, como são duas caixas, a gente pode vender, por exemplo, vende as caixas de 1 e 6 maracujás. Como que vai ficar isso? Ó, se eu vendo a caixa de 1 e de 6 maracujás, ó, vai sobrar as caixas de 3 mais 6 foi vendida, de 10 mais 15 mais 21. Isso aqui eu posso formar em grupos assim, ó, 21 e 28, por exemplo. Beleza? A outra opção que a gente tem é se vende as caixas de 15, de 6 e 15. Porque 6 e 15 também vai dar 21. Também é um número múltiplo de 7. Então, vai sobrar as caixas só de 1, 3, 6 foi vendida, 10 e 21. A gente tem diversas combinações, mas a mais que a gente pode fazer, ó, 21 e 28. Então, respondido. A gente pode vender as caixas de 1 e de 6, ou a de 6 e a de 15. E a gente consegue formar grupos, né? Isso aqui é se a gente não abrir a caixa, tá? Se forem vendidas 3 caixas de maracujás, a quantidade restante permite formar 2 grupos de frutas, sendo ambos múltiplos de 3. Quais as caixas a serem vendidas? Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, ó, 56 não é múltiplo de 3. Por que que isso é importante? Porque quando a gente for vender uma caixa, o resultado que sobrar tem que ser múltiplo de 3. Ou seja, a gente tem que vender 3 caixas, cujo resultado vai ser subtraído de 56, vai dar um número múltiplo de 3. Então, vamos lá. Então, analisando isso daí, ó, a gente tem que vender as caixas de forma que o resultado final de subtrair, né, 56 menos o total de caixas que eu vou de maracujás que eu vou vender, dê um número múltiplo de 3. Quais são as opções de caixas que a gente pode vender? Ó? As quantidades que a gente tem que subtrair de 56 para chegar no número múltiplo de 3 são quais? Ó? 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 e 53. Isso? Então, vamos lá. A gente reparando nessas caixas aqui, ó, a gente não consegue juntar 3 caixas e formar grupos com 2, 5 e 8 e 11? Não. 14 e 17 conseguimos. 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, a gente não consegue formar. Então, primeira opção que a gente tem, vende as caixas que forme 14, por exemplo. Ó. 1, 3 e 10. Se a gente vende as caixas que forma 14, que é 1, 3 e 10, vai sobrar as caixas ó, de 6, 15 e 21. Isso aqui ó, vai dar 27 mais 15, 36, 42. 42. 42 ó, é múltiplo de 3. A outra opção que a gente tem é o quê? Vende as caixas de 1, 6 e 10. Por quê? Se eu vendo as caixas de 1, 6 e 10, vai formar o número 17. Se eu vendo as caixas de 17, vai sobrar quais as caixas? A de 3, a de 15 e a de 21. Se eu somo isso, ó, 21 mais 15, 36, 39. E 39 é múltiplo
de 3. Ou seja, a gente consegue formar esses grupos. Beleza? O que eu vou pedir para vocês? Para se inscreverem no canal, ative o sininho, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, ou então na live se a gente tira essa dúvida, beleza? Até mais, galera. Até mais. Falou.